Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos de volta. Mais um episódio do nosso podcast. Quando a gente volta, a gente sempre agradece aos nossos apoiadores, as pessoas que tornam possível esse podcast continuar acontecendo, as nossas corruíras Davidson Alves Soares e Fernanda Miquelina Dias, os Gaviões Carijó, Natália Bandeira, Letícia Paliato, Cássio Mandacaru. Galera, sigam o Cássio no Instagram, o conteúdo do Cássio é sensacional, procurem lá. Cássio Mandacaru da Caatinga, Roberta Reduan de Freitas, José Carlos Merino Bombac, Renata Beco e Atos José Rodrigues de Souza, os Tangarais Fred Cruz, Thiago Almeida e Rodrigo Silveira Machado, os Jacuz de Estalo, Lia Naomi, José Carlos Carvalho, Nailson de Andrade Júnior, Estevão Hernani Moraes, Leandro Rios, Mariana Machado Albuquerque, Lívia Ribeiro Queiroz, Aran Rodrigues Cardoso, Fernanda Isabela, Marília Fanuc, Natália Allen Spack e Flávia Vieira Guiar, e as nossas águias de raste, PS Fonseca e Nelson Hervey Costa. Você pode tornar-se também um apoiador do nosso projeto. É só acessar apoia.se/Projeto Uru e conhecer as nossas opções de apoio. Vocês podem também nos ajudar acessando revistauru.com/podcast, ouvindo nossos episódios, tanto os episódios dessa temporada quanto os das temporadas passadas, e também mandando um alô pra gente, compartilhando nossos conteúdos das redes sociais, @podcasturu, procurem a gente no Instagram e no Facebook. Uru Podcast. Galera, esse episódio é um episódio que eu me animei muito para gravar, porque é uma história que já estava com ela há bastante tempo. Fiquei segurando, até pensando em gravar para nossa série normal, vamos dizer assim, mas eu trouxe aqui para o Aves Extremas, para a gente não demorar a colocar essa história no ar. A gente está gravando hoje falando de uma espécie, mas também especialmente, aí você vai lembrar do episódio da Wisdom, a gente vai falar também de um indivíduo dessa espécie. A gente vai gravar hoje sobre a águia pescadora, a Pandion alietus, que é a única ave de rapina que mergulha para capturar peixes vivos como principal fonte de presas. Em função de sua dependência de peixes, a águia pescadora ela ocupa uma vasta gama de hábitats, sempre associados a corpos d'água, que vão de manguezais, lagos em florestas, pântanos salgados, lagoas e lagunas. As suas populações migram para o sul para passar o inverno do hemisfério norte, frequentando áreas ricas em peixes em regiões subtropicais e tropicais, retornando para o norte a cada primavera. Uma águia pescadora que nidifica numa região mais ao norte e passa o inverno ao sul do Equador pode voar mais de 200 mil quilômetros durante toda a sua vida. Essas aves mergulham primeiro com os pés para capturar suas presas, chegando apenas até 1 metro de profundidade nessa atividade de caça, e por isso suas presas estão restritas aos cardumes de superfície e peixes de águas rasas. Como resultado disso, em muitas áreas tende a procriar mais frequentemente onde são abundantes águas rasas e cristalinas. Em muitos desses locais, os locais de nidificação artificial ou plataformas de nidificação ajudaram no crescimento das populações nas últimas décadas. Historicamente, as águias pescadoras construíam seus volumosos ninhos no topo de árvores, penhascos rochosos e até mesmo no solo de algumas ilhas, que não possuem predadores mamíferos. Embora alguns continuem a usar locais naturais, muitos casais passaram a nidificar em estruturas artificiais. A espécie utiliza agora uma surpreendente variedade desses locais: postes de marcação de canais em portos e cursos de água movimentados, torres para linhas de rádio, telefonia celular e serviços públicos e plataformas erguidas exclusivamente para a espécie. Essa mudança foi dramática em muitas regiões, com 90 a 95% dos casais optando por fazer seus ninhos em locais artificiais. A predação
A perda de árvores e o desenvolvimento das linhas costeiras têm influenciado muito nessa mudança. Entre os anos de 1950 e 1970, as populações de águias pescadoras despencaram na América do Norte. Cerca de 90% dos casais que nidificavam ao longo da costa atlântica entre Nova York e Boston desapareceram durante este período. A Baía de Chesapeake perdeu mais da metade de seus casais reprodutores e as populações dos Grandes Lagos também sofreram grandes declínios. Estudos nessa época mostraram que os altos níveis de contaminantes, especialmente DDT e seus derivados, nos ovos, causavam o afinamento severo das suas cascas e a redução do sucesso da eclosão. Pesquisas com essas aves forneceram provas importantes para a justiça bloquear o uso continuado de pesticidas biopersistentes, e as populações dessa espécie recuperaram rapidamente seus números a partir de então. A distribuição histórica se expandiu bastante devido a um ambiente mais limpo, locais de ninhos artificiais cada vez mais disponíveis e a capacidade desta ave de tolerar a atividade humana perto dos seus ninhos. Semelhante à fênix mitológica, a águia pescadora surgiu das cinzas de sua própria morte, uma sobrevivente que se tornou um símbolo poderoso para a conservação da natureza. Depois dessa conversa introdutória, a gente, claro, como sempre, passa para a identificação em campo. E aí eu vou contar para vocês como foi a primeira vez que eu encontrei com essa ave, porque foi muito curioso. Era uma ave que me acompanhava pela vida inteira através de documentários, né? Quem aqui foi uma criança, foi um jovem nos anos 80 e 90 e que gostava de natureza, com certeza se deparou com um ou vários documentários clássicos, principalmente da BBC, que mostravam aquela ave incrível, caçando peixes, mergulhando. Então, eu já tinha um visual sobre essa ave, mas eu não tinha nenhuma ideia do tamanho, da envergadura principalmente. Então, quando eu iniciei aí nessa vida de observador de aves, fiquei ansioso para o meu primeiro encontro com esse bicho. E aí eu moro numa ilha, né? Moro aqui em São Luís, Maranhão, e a gente tem muitos ambientes adequados para águia pescadora. E aí em uma área aqui, uma laguna, né, chamada Lagoa da Jansen, mas que na verdade é uma laguna porque ela tem um canal que liga ela com o mar e a água lá é salobra, né? Eu me deparei um dia com um bicho do tamanho de uma asa delta. Foi a impressão que eu tive, porque ela deu um rasante assim bem próximo, deu para ver toda a atividade de caça dela, mas aquela sombra chegando foi muito legal, porque a gente acaba se assustando, né? Porque a gente não espera, a gente vê o bicho em registros, em fotografias, ou mesmo em vídeo, e aí a gente lê a envergadura de beirar os 2 metros, mas a gente não tem noção do que significa 2 metros, né, quando a gente chega perto. Então foi muito legal, foi muito curioso, de certa forma muito espantoso se deparar com um bicho daquele porte, com aquela envergadura. E apesar dessa envergadura relativamente grande, né, de quase 2 metros, é uma ave relativamente leve, né, de 1,5 kg a 2 kg, né, 2 kg mais as fêmeas e 1,5 kg mais os machos. Então é um bicho relativamente leve para esse porte, para essa envergadura. É uma ave completamente inconfundível, tá, galera? Assim, além dessa questão da envergadura, ela tem uma plumagem muito clássica, né? A gente sempre vai ter aquela imagem de um bicho claro, meio branco, o dorso e as coberteiras superiores das asas são marrom escuro, né? Marrom assim, chocolate, bem fechado. O preto, ele é branco. E barriga, coroa e testa também são brancas. No peito, às vezes, tem alguns rajadinhos, algumas manchas amarronzadas, mas isso varia muito. Outra coisa que me chama muita atenção nessa ave, principalmente nos vídeos e nas fotos, é o olho amarelo alaranjado, assim, bem legal, né? Um bicho muito, muito clássico, muito legal. Outra coisa que eu acho bacana dela é a conformação das patas, que tem uma participação muito importante na caça, né, na atividade de caça dela, e as patas, elas são pés zigodáctilos, né? E esses bichos, eles, além disso, né, além de todo esse histórico associado com a conservação e tudo, eles também são muito interessantes pela questão de sistemática e taxonomia, porque tem toda uma discussão de subespécies,
As diferenças sexuais na plumagem e no tamanho acabam confundindo essa questão da variação geográfica, né? Dentro das populações, em média, as fêmeas são maiores, chegam a ser até 15, 20% maiores, né? Em peso, em massa corporal. E na envergadura elas são a 5 a 10%, né? Tem asas mais longas. Também acabam proporcionalmente tendo garras mais potentes, bicos mais fortes. As fêmeas elas também tendem a ter a cabeça mais escura e uma faixa peitoral um pouquinho mais escura também, mas essa característica varia bastante. O tamanho das águias segue a famosa regra de Bergman. As aves de climas mais tropicais e subtropicais são menores do que aquelas aves de latitudes mais frias e mais altas. Então, sexo por sexo, por exemplo, as asas dos indivíduos da Australásia são em média 12 a 14% mais curtas do que os indivíduos do Paleártico. E aí a gente está falando de indivíduos do Velho Mundo, de latitudes mais elevadas, sendo maiores porque vivem em ambientes mais frios. As populações do Caribe, em contrapartida, né, são bem menores do que as populações dos Estados Unidos, por exemplo. A coloração de plumagem segue outra regra também clássica, que é a regra de Glogger, com populações de latitudes subtropicais mais quentes e secas, como as aves ali da Baixa Califórnia, Mar do Caribe, são mais claras do que as aves de latitudes mais frias, mais úmidas e mais altas. Sobre a questão de sistemática, são reconhecidas 4 subespécies, mas isso está em discussão, como sempre, né, nesse tema. Uma revisão taxonômica recente, baseada no estudo de DNA mitocondrial, encontrou 4 grupos genéticos principais. Representam regiões geográficas que quase não são sobrepostas. São um grupo das Américas, da Indo-Australásia, um grupo Europa-África e o grupo da Ásia. Por esta análise, as Américas podem conter apenas uma subespécie, e aí agruparia tudo, tanto as populações da América do Norte quanto as do Caribe, né? Mas as amostras de populações do Caribe foram poucas nesse trabalho. Isso pode ter afetado esse resultado, então novos estudos provavelmente são necessários para poder colocar uma definição sobre essa subespécie. Uru Podcast. Galera, quando a gente pensa em águia pescadora, a gente está falando de um bicho cosmopolita, como eu falei aí nos tópicos anteriores, populações no Paleártico e na Australásia espalhados ao redor do mundo. E durante o período reprodutivo, tem uma população clássica ali da Eurásia, que nidifica ali Europa, até do subártico até o sul, até 40 graus norte, encontrada no Reino Unido, principalmente na Escócia, Escandinávia, países bálticos, França, Alemanha e Polônia, e estendendo essas populações ao leste até o norte da Rússia e o Japão. E nós temos programas de reintrodução em atividade em curso em Portugal, na Espanha e na Suíça. Algumas populações não migratórias são encontradas ali no Mediterrâneo Ocidental, Ilhas da Córcega, Baleares, Gibraltar, costa de Marrocos e Argélia também, Mar Vermelho, Golfo Pérsico e Cabo Verde, e as Ilhas Canárias. Populações residentes costeiras da subespécie Cristatus são encontradas na Austrália, ilhas que se estendem na Nova Caledônia e Java. Na América do Norte, a área de reprodução é generalizada e está em franca expansão. Na verdade, a distribuição de 2015 é consideravelmente diferente do que era 15 anos antes, uma expansão bem acelerada. Existem agora registros de reprodução ou tentativas de nidificação para todos os 48 estados dos Estados Unidos. Em termos gerais, como na virada do século XXI, o núcleo da população continua a ser encontrado ao longo das costas do Golfo, do Atlântico, do leste do Texas até a Flórida, com exceção dos Everglades até Newfoundland, com maiores densidades ao longo da costa atlântica, particularmente em torno da Baía de Chesapeake, onde a população pode exceder 9 mil casais atualmente. Do leste, a distribuição se estende pelas florestas do Canadá até a região dos Grandes Lagos, desde a península de Avalon, em Newfoundland, até o Alasca, onde a reprodução ocorre até a linha das árvores ao sul das cordilheiras Brooks e até o noroeste no rio Selawik. As águias pescadoras estão praticamente ausentes no extremo oeste do Alasca e na região montanhosa do leste da península de Kenai até a bacia Glacier. A distribuição se estende ao sul, através da Colômbia Britânica, e a oeste de Alberta, junto ao habitat apropriado em Washington e Oregon até as serras da Califórnia e em Nevada, a leste do Lago Tahoe, e através das montanhas rochosas a oeste de Montana, Wyoming e Colorado, e através da maior parte de Idaho, com altas concentrações ao longo do lago Coeur d'Alene e no centro de Utah.
a leste de Salt Lake, em pelo menos para o reservatório Kolob e Lago Powell, com uma grande população na área de Flaming Gorge, em ambos os lados da fronteira Utah-Wyoming. Galera, existem alguns fatos curiosos sobre essa espécie, né? Como uma das espécies mais acompanhadas, mais estudadas e mais amadas pelos observadores de aves, a gente separou alguns fatos curiosos. Então, como a gente falou na abertura do episódio, uma águia pescadora pode percorrer mais de 200 mil quilômetros nas suas migrações norte-sul durante seus 15 a 20 anos de vida. Os cientistas rastreiam as águias pescadoras prendendo transmissores de satélite leves nas costas das aves. Os dispositivos identificam a localização com precisão de algumas centenas de metros e duram de 2 a 3 anos. Durante 13 dias em 2008, uma águia pescadora monitorada voou 4.320 quilômetros. Vou repetir, tá? 13 dias, 4.320 quilômetros de Martha's Vineyard, em Massachusetts, até a Guiana Francesa, na América do Sul. As águias pescadoras são incomuns entre as aves de rapina, por possuírem um dedo externo reversível que lhes permite agarrar com 2 dedos na frente e 2 atrás. Esse padrão que eu comentei, um zigodátilo, que não é clássico, né, por causa dessa morfologia diferente. Esses pés eles possuem almofadas farpadas nas suas solas, que ajudam a agarrar peixes escorregadios. E uma coisa muito interessante, que eu demorei muito a sacar, mas que quando eu saquei foi muito bacana, porque eu gosto muito de estudar aerodinâmica, fluidodinâmica, é um tema que eu curto muito. E quando eu percebi que ao voar com uma presa, essas aves alinham esses peixes com a cabeça para frente, para obter menos resistência e gastar menos energia, foi uma explosão muito alegre no meu cérebro, porque é óbvio que a evolução ia fazer isso para economizar energia, né? Outra coisa é que as águias pescadoras são excelentes predadores e estão entre as mais altas taxas de sucesso durante as atividades de caça entre todas as aves de rapina. Ao longo de vários estudos, elas capturaram peixes em pelo menos 1 a cada 4 mergulhos, com taxas de sucesso às vezes tão altas quanto 70%. O tempo médio que gastaram caçando antes de fisgar uma presa foi de cerca de 12 minutos. Isso é algo, e você que é pescador, pare para pensar. Uma águia pescadora demora, em média, 12 minutos para fisgar um peixe. Eu tenho certeza que ela é melhor do que você. Uma águia pescadora constrói prontamente seu ninho em estruturas feitas pelo homem, como poste telefônico, marcadores de canal e plataformas de ninho projetadas para isso. Essas plataformas tornaram-se uma ferramenta importante no restabelecimento das águias pescadoras em áreas onde elas tinham desaparecido. Em algumas áreas, os ninhos são colocados quase exclusivamente em estruturas artificiais. Os ovos da águia pescadora não eclodem todos de uma vez, e isso é muito clássico entre as aves de rapina. Em vez disso, o primeiro filhote surge até 5 dias antes do último. O filhote mais velho domina os irmãos mais novos e pode monopolizar a comida trazida pelos pais. Se a comida for abundante, os filhotes compartilham as refeições com relativa harmonia. E já em tempos de escassez, os mais jovens podem morrer de fome. É uma estratégia inteligente que se repete em várias aves caçadoras, para garantir sucesso reprodutivo mesmo em tempos de dificuldades. Falando um pouquinho mais da reprodução, galera, a gente aqui entra na fase do episódio em que a gente vai falar de um indivíduo muito especial, talvez a águia pescadora mais famosa do mundo. Eu não sei se todos acompanharam essa história, mas certamente quem é observador de aves, tem Twitter, acompanhou alguma coisa a respeito disso. A gente vai contar aqui a história da Iris. E através da história da Iris, a gente vai entender um pouquinho sobre a reprodução dessas aves magníficas. Iris, a águia pescadora. Desde 2012, uma pequena esfera preta, pendurada sobre o ninho de Iris, uma águia pescadora com 16 anos na época, transmite ao vivo cada momento da sua vida fora da migração para seguidores nas redes sociais em todo o mundo. Sua base de fãs aumentou para mais de 20 mil pessoas ao longo do último ano. Essas pessoas viram Iris enfrentar muitos contratempos ao longo de todo esse período. Este ninho fica na foz do Hellgate Canyon,
perto da orla de Missoula, Montana. Está em um local muito movimentado, em frente ao Centro de Saúde Riverside e próximo a um estacionamento, um canteiro de obras, uma rodovia e uma ferrovia. No entanto, é também uma localização ideal em muitos aspectos, uma vez que fica na zona ribeirinha do rio Clark Fork. A fêmea da águia pescadora neste ninho foi batizada de íris em 2012, porque tem manchas muito distintas na sua íris, especialmente no olho esquerdo. Íris nidifica nessa área por muitos anos, e as idas e vindas de íris e seus eventuais romances magnetizaram a atenção de milhares de pessoas ao longo dos anos, fazendo dessa ave um ícone da sua espécie. O retorno dessas aves para suas áreas de nidificação ocorre normalmente no início de abril, e é muito interessante a comoção que a chegada iminente dela causa entre as pessoas que acompanham a live cam desse ninho. A cada ano, só descobrimos se a nossa idosa rapinante favorita sobreviveu a mais uma temporada quando ela enfim pousa no ninho. E galera, todo mundo fica esperando, calculando datas e roendo as unhas. Inclusive, já estamos chegando na temporada de esperar pela íris, né? A gente está colocando esse episódio no ar aí no início de março. Daqui a pouco a gente já está nessa contagem regressiva. Nós, os fãs de íris, somos atraídos por sua história de sobrevivência. Ela se tornou uma das águias pescadoras mais antigas do mundo, enquanto se alimenta em um rio, em que minúsculas partículas de resíduo de mineração viajam pela cadeia alimentar até as águias pescadoras. Cientistas locais do projeto Montana Osprey, que é o nome, né, que essa espécie tem na língua inglesa, monitoram a poluição de Clark Fork e os esforços de limpeza, coletando amostras de sangue de filhotes de águias pescadoras ao longo da temporada reprodutiva. Embora os cientistas durante anos tenham dito aos humanos para não comerem peixe de Clark Fork, as águias pescadoras não seguem essa regra. A longevidade de íris é uma prova de sua força e da recuperação contínua do rio. A maioria das águias pescadoras não vive além de 7 ou 8 anos. Íris já sobreviveu a pelo menos 3 companheiros, a tempestades de granizo, inundações, e há um período de 5 anos sem um parceiro confiável. Íris é realmente um fenômeno. O tempo de caça dela, que é o tempo para sair e voltar com o peixe, é baixíssimo para uma ave da sua espécie. Como já descrito por alguns fãs, ela é tipo a Beyoncé das águias pescadoras. Alguns gostam de compará-la com a Cher por outros motivos. Quando as transmissões foram iniciadas, o seu companheiro era um macho experiente chamado Stanley, carinhosamente apelidado pelos fãs de Stan the Man, devido à sua enorme capacidade de provisão para o ninho. Em 2012, ele ajudou Íris a criar com sucesso 3 filhotes, batizados de Capitão Gancho, Coroa Real e Squish. Em 2013, Íris retornou no início de abril, e um macho chamado Midas, que nessa época já era pareado com uma fêmea chamada Star, tentou cruzar no final de abril com nossa protagonista, apenas para Stanley chegar 3 dias depois e, sob aplausos da plateia, expulsar o infiel Midas e chutar todos os ovos para fora do ninho. Após todo esse drama, nosso casal favorito criou com sucesso 2 filhotes, Taylor e Miles. E aqui, galera, já tem um detalhe, né, sobre a estratégia reprodutiva dessas aves. Se o macho daquela fêmea chega no ninho, depois dela na migração, e encontra ovos já colocados, ele vai dar um jeito de inutilizar esses ovos para ele garantir que a ninhada seja dele, né? O que garante que o macho não faça um esforço parental para criar uma prole de outro indivíduo. Uma temporada sem drama em 2014, novamente de sucesso com Íris e Stanley criando mais 3 filhotes. Nesse ano a criançada não foi batizada, já que não houve anilhamento. Aí, em 2015, o nosso roteirista enlouqueceu ou quis acabar com a base de fãs. Nós vivemos drama e mais drama. A Íris voltou como sempre no início de abril. Logo em seguida, o mesmo intruso de 2013, Midas, apareceu e tentou copular. Íris não cedeu. 2 dias depois, Stanley chegou como um cavaleiro em seu cavalo branco e ajudou Íris a novamente expulsar o intruso.
Íris pôs 3 ovos, mas uma enorme tempestade de granizo veio e destruiu completamente um dos ovos. Além disso, danificou outros 2 de maneira terminal. A Íris removeu o conteúdo de um dos 2 ovos restantes, com um embrião já praticamente desenvolvido. O outro ovo estava visivelmente muito rachado de um lado para ser viável. O outro embrião sem vida desse ovo danificado foi removido e descartado por Íris. Nature is metal. Várias vezes, pessoal, quando ocorre insucesso, como por exemplo ovos danificados, o casal ou o indivíduo acaba ingerindo o conteúdo daquele ovo. Então ele garante que aqueles nutrientes que foram investidos para aquela ninhada não sejam perdidos totalmente. E isso é bem chocante quando a gente não acompanha de perto as histórias da natureza. Para 2016, todo mundo esperou ansiosamente que o drama fosse diminuir, mas a gente se enganou redondamente. A Íris novamente reapareceu no início de abril e, já classicamente, o Midas tentou novamente abordar a Íris. A Íris pôs um ovo, mas ela abandonou esse ovo na chuva. A gente esperou, mas o Stanley não aparecia. Esse ovo acabou soterrado por material do ninho durante essa tempestade e durante as tentativas de manutenção feitas pela Íris. À medida que ela ia trazendo material para o ninho, ela cobriu aquele ovo que tinha sido posto no início da nidificação. Ela parecia até em alguns momentos estar tentando chutar esse ovo do ninho em um determinado momento. Mais tarde, num dia em que ela tentou tirar esse ovo com mais intensidade, um corvo foi visto descendo até o ninho e levando esse ovo que a Íris tinha postado no início. Depois disso, a Íris pôs outro ovo e nós nos deparamos com o águia pescadora macho ao redor do ninho. Todos pensavam ser o Stanley e a expectativa cresceu, porém nós conseguimos perceber que esse macho que estava ao redor não era o Stanley. De fato, para a temporada de 2016, ficamos sabendo que o Stanley acabou não voltando da migração. Isso aí também é relativamente comum, pessoal. Como a gente falou, nem todas as aves dessa espécie sobrevivem a mais de uma década de vida. E aí alguns indivíduos não voltam das migrações, né? A gente fala muito, e no episódio que a gente gravou sobre aves migratórias, a gente falava dos riscos se as aves migratórias sofrem, os riscos de conservação, porque elas atravessam diversos países, cada país com uma legislação ambiental diferente, cada país com situações diferentes, e aí muitas dessas aves não conseguem ter sucesso, né, ter longevidade. Então a gente perdeu o Stanley na nossa história. E aí esse macho que a gente viu aparecer no ninho da Íris foi batizado de Louis, e aí era oficial. Ele era o novo parceiro da Íris para a temporada reprodutiva de 2016. Guru Podcast. A maioria dos casais de águia pescadora são monogâmicos, permanecendo ao longo das estações e começando a nidificar logo após cada retorno de uma longa migração. Ambos os sexos incubam os ovos. A fêmea fica no ninho a maior parte do tempo, inclusive à noite, enquanto o macho lhe fornece peixes e traz galhos para reforçar a estrutura do ninho. Após a eclosão dos ovos, o macho continua levando peixes para o ninho. A fêmea cuida exclusivamente dos filhotes por cerca de 1 mês após a eclosão. Mais tarde, quando os filhotes não precisarem mais de proteção e o seu apetite por peixes aumentar, eles deixarão o ninho e irão pescar por conta própria. Louis, nosso novo personagem, passou a cortejar Íris, expulsou outros 2 concorrentes e os 2 começaram a acasalar. Íris pôs um ovo que ficou bastante tempo sem incubação. Depois pôs mais 2 e passou a incubar os 3 ovos. Louis fura o primeiro ovo, um comportamento muito comum entre machos com novas parceiras. Íris descarta esse ovo e ingere uma parte do seu conteúdo e casca. Após isso, ela põe mais um ovo. São 3 ovos de Louis que estão sendo incubados agora. Os machos tendem a não investir cuidado parental se não tiverem certeza da paternidade, como a gente falou antes. Isso explica o comportamento do Louis de furar o primeiro ovo.
Depois da postura do terceiro ovo, Luiz se deu por satisfeito e passou a incubar os 3 ovos junto com a Iris. No espaço de um mês, o que parecia promissor virou um pesadelo. Um dos ovos apresenta uma rachadura muito grande e no dia seguinte, outro ovo apresenta uma rachadura menor. Na noite seguinte, um dos ovos é visto quebrado. Luiz e Iris comem o conteúdo e a casca do ovo quebrado. Na manhã seguinte, Luiz abre o outro ovo danificado. Há um feto morto totalmente formado dentro dele. Mais tarde, o feto morto é consumido por Iris. O último ovo não eclodido é finalmente abandonado semanas depois, sendo removido por um corvo. A primeira temporada de Luiz e Iris foi desastrosa, mas em alguns meses, 2017 pode se tornar uma redenção para o novo casal e para os espectadores. Para 2017, Iris e Luiz retornam juntos no início de abril. Midas aparece novamente e segue algum confronto com Luiz. Uma semana depois, Iris aparece com o pescoço inchado e faltando penas no flanco direito, com vermelhidão e uma secreção. Ela voltou ao ninho parecendo assustada por volta da meia-noite e ficou empoleirada no suporte do ninho a noite toda. Isso tudo normalmente é resultado do confronto com corujas, principalmente jacurutus. Aqui parênteses, galera. Existe um confronto muito grande dessas corujas de grande porte com as águias pescadoras, que lidam com essas aves de uma maneira muito interessante, né? Com um confronto desequilibrado em favor da jacurutus na maioria das vezes. No decorrer de abril até a primeira semana de maio, a Iris pôs 4 ovos, um início bem ambicioso para a temporada reprodutiva. Uma semana depois da postura do 4º ovo, o Luiz aparece com uma lesão sangrando sob a asa esquerda. Tal como aconteceu com Iris, não se sabe como ele se machucou. Existem sempre algumas possibilidades de confronto ou com outros indivíduos, né, com outros machos ou fêmeas, ou também com corujas. Os ferimentos da Iris a essa altura já estavam curados. Após o ferimento, o Luiz não é visto rotineiramente no ninho. Na primeira semana de junho, muita ação. Os primeiros 2 ovos eclodem, porém o filhote mais velho rasteja para fora de Iris na madrugada, segue até a borda do ninho, onde morre devido ao frio. A maioria dos filhotes de águias pescadoras depende do calor da mãe nos primeiros dias para manter o aquecimento. Os outros 2 ovos eclodem após isso, e agora Iris e Luiz possuem 3 filhotes para cuidar. Lutando com condições de pesca extremamente difíceis, causadas pelo mau tempo, além de um intruso muito agressivo nos arredores do seu ninho, Luiz e Iris não conseguem alimento suficiente, e todos os 3 filhotes sucumbem à fome nos últimos dias do mês. É a 3ª temporada seguida de frustração para Iris. Em 2018, Iris e Luiz retornam no início de abril. Dessa vez, Midas não aparece. Tudo segue bem, e no final de abril, Iris põe 3 ovos. Um mês depois, eles começam a eclodir. Após as eclosões, Iris aparece apática e indisposta. Luiz a alimenta e cuida dos filhotes recém-eclodidos. A entrega de peixes por Luiz é errática e muito abaixo do necessário para 3 filhotes. Após 38 horas sem alimentação, o filhote mais novo não resiste e morre. Luiz aparece com um peixe grande e os filhotes 1 e 2 se alimentam bem e parecem fortes. Nas 2 semanas seguintes, a situação de pesca tem piorado cada vez mais. O rio Clark sofre com uma grande inundação, resultando em níveis de turbidez excessivamente altos, impactando gravemente na pesca, com Luiz ausente por longos períodos e o ninho ficando sem peixes quando necessário. Nessa situação, e com filhotes implorando por comida, Iris foi forçada a fazer algo que não é comum para as águias pescadoras. Deixou seus filhotes sozinhos no ninho e foi pescar, assim como várias outras fêmeas nessa temporada. Apesar disso, o filhote mais novo não aguenta e morre no final de junho. Já são 14 perdas seguidas e Iris decide que vai lutar até o fim. O filhote remanescente foi batizado de Lily, e Iris luta pela vida de seu filhote pescando e defendendo o ninho numa dupla jornada, já que Luiz contribui muito pouco, quase não sendo visto na reta final. Após 62 dias de batalha, desde a eclosão, Lily faz o seu primeiro voo. Nos dias seguintes, se alimenta por conta própria. Sucesso! Depois de muitas perdas, Iris consegue criar mais um filhote. Para 2019, todos imaginam que o azar já passou e que Iris e Luiz terão uma temporada de paz. Os 2 retornam no início de abril e, após um breve confronto com uma fêmea invasora, iniciam a temporada de acasalamento. Na semana seguinte, Luiz some e Iris começa a ir pescar por conta própria.
aqui, a última do dia. Louis é desmascarado. Durante todo esse tempo, ele estava dividindo o tempo entre o ninho de Íris e o ninho de Star, a antiga companheira de Midas. É isso mesmo, pessoal. Tudo isso explica os sumiços frequentes e as enormes dificuldades em manter uma alimentação constante no ninho de Hellgate. Louis estava com 2 fêmeas ao mesmo tempo. Íris põe 3 ovos. Louis se divide entre os 2 ninhos e aparece apenas esporadicamente para fornecer os alimentos, se houver, e para acasalar com Íris. Todos estão tensos para saber o que acontece com os ovos postos. Há também uma terceira fêmea incomodando Íris no ninho de Hellgate. Íris tem deixado os ovos por longos períodos, tendo que pescar sozinha, até que abandona os 3 ovos completamente. Louis continua a acasalar com Íris de vez em quando, e algumas vezes aparecem outros machos que são rejeitados. Isso acabou gerando um debate muito interessante nas redes sociais, e a parte mais interessante disso tudo é ver como é a antropomorfização dos animais. Nós acabamos aplicando os valores da nossa sociedade sobre os bichos, questionando coisas como fidelidade, abandono da prole, canibalismo, e esquecendo mesmo que tudo isso se resume à economia da natureza. Entre 2020 e 2023, a Íris pôs 8 ovos e todos eles foram perdidos pela falta de suporte de um macho dedicado exclusivamente ao seu ninho. Todos achavam que esse era provavelmente o fim da vida reprodutiva de uma fêmea que naquela altura já estava com 28 anos, mais que o dobro da expectativa de vida para essa espécie. Só que a natureza é surpreendente, meus amigos. A natureza sempre encontra um caminho. Em 2024, Íris começou a ser visitada por um macho mais jovem. No começo, ela apenas espantava esse macho para longe. Mas ele era dedicado, ele era paciente. Com o tempo, Íris caiu no encanto do novinho e se mostrou receptiva para o acasalamento. O problema é que ele não sabia o que fazer. O novo macho, chamado provisoriamente de NG ou Nilgai, fez de tudo. Pousou nas costas de Íris ao contrário, derrubou os 2 do ninho, pisou onde não devia ter pisado. Ninguém sabe direito se ele já tinha tido outras experiências ou se essa era a primeira temporada reprodutiva dele. Depois que Nilgai chegou, Louis foi ficando cada vez mais ausente, dedicado ao ninho que divide com Star. Ela já estava com ovos. E aí a internet, como você imagina, começou a torcer loucamente por NG. Cada tentativa frustrada de acasalamento era recebida com aquele som que as torcidas fazem quando o atacante perde um gol feito. Eis que Íris, essa alma antiga e iluminada, munida de uma paciência infinita, resolveu que ia ensinar o novinho, panela velha que faz comida boa, passando pelo Kama Sutra completo das águias pescadoras. Íris resgatou esse aluno dedicado. Um aluno tão dedicado, mas tão dedicado, que encantado com Íris, NG começou a trazer peixes, vigiar o ninho à noite e fazer tudo o que era esperado de um companheiro ideal. A dedicação foi tamanha que o sucesso veio. Íris botou seu primeiro ovo da temporada de 2024. Este ovo chegou vários dias depois de NG estar no ninho com Íris. A expectativa e a pressão sobre NG cresceram entre a audiência. Uma observação importante. Anotem essa observação. Desde o início, NG tem uma mania muito peculiar. Ele gosta de trazer galhos esquisitos para o ninho, galhos gigantes que não se encaixam em canto nenhum. Galhos com musgo que caem na cabeça de Íris. A gente pode dizer que NG é excêntrico. Um dia depois de Íris ter posto seu primeiro ovo da época de reprodução de 2024, o novo macho que estava no ninho começou a arrumar esses galhos estranhos e a escavar o substrato com suas garras. E numa virada inesperada de eventos, digna do diretor M. Night Shyamalan, NG chutou o ovo para fora do ninho. Deu para escutar o crack na câmera. Ninguém sabe ao certo porque o novo macho, entre aspas, removeu o primeiro ovo do ninho. Já observamos em temporadas passadas, Stan e Louis removendo ovos quando vários machos estão competindo pelo local do ninho. E esse comportamento pode ser uma resposta a situações em que a paternidade desse ovo está em questão. E aí, claro, abriu-se o tribunal das redes sociais, porque, não sei se vocês já perceberam, mas existe essa transmissão, né, com essa câmera de Hellgate, e existe um perfil no Twitter, mundo afora a galera acompanhava de muito perto isso,
tinham mais de 20 mil pessoas acompanhando esses eventos dessa temporada. E nesse tribunal, o Senhor Perfeito, o Nilgai, cometeu um crime. Os detratores acusam a ave de ter feito de propósito. Os apoiadores relembram que NG é inexperiente e não sabe arrumar o ninho, foi sem querer. Especialistas afirmam que não tem como uma águia fazer teste de paternidade. Os ânimos se dividem. Louis não trazia peixe, mas jamais chutaria um ovo. E se Stanley estivesse vivo, nada disso teria acontecido. Tava bom demais para ser verdade. Ele sabia sim que o filhote não era dele. Toda essa controvérsia serviu a um propósito: ampliar e muito a audiência das câmeras do projeto. De repente, todos queriam saber que história era aquela. Começa uma contagem desesperada. Será que ia ser possível que Iris colocasse mais ovos antes da temporada acabar? Devido à idade dela, cada dia de espera ia diminuindo as chances. Todos estavam prendendo a respiração. Mas é aí, meus amigos, que entra aquilo que nós já falamos. A natureza é surpreendente e ela sempre encontra o caminho. Afinal, a gente está falando de Iris, a Cleópatra dos pássaros, a Catarina de Médici com asas, a Fernanda Montenegro emplumada. Na madrugada de 5 de maio de 2024, Iris presenteou sua audiência com um belo ovo. E 7 dias depois, mais um. Agora são 2 ovos no ninho após a ejeção do primeiro. Essa temporada continuou a nos surpreender. Durante uma temporada regular de reprodução, Iris normalmente põe um ovo a cada aproximadamente 3 dias, até completar sua ninhada. Com quase uma semana entre a postura do segundo e do terceiro ovo, seria muito interessante observar como o momento da postura dos ovos ia afetar o futuro da ninhada. NG ia ser papai de feto e de fato, e foi aberta uma enquete para escolher o nome do nosso protagonista. E, após uma votação online, ele foi batizado de Finnegan. E parece que ganhar o nome melhorou sua performance em 100%. Finnegan se tornou um parceiro exemplar, trazendo peixes, aprendendo a oferecer comida no bico de Iris e até revezando de vez em quando para chocar os ovos. No dia 12 de junho, nosso dia dos namorados no Brasil, nasceu nosso primeiro bebê. A chamada do canal, aspas, Iris e Finnegan chocaram oficialmente seu primeiro filhote juntos. Assista aos destaques da eclosão noturna da Hellgate Osprey Cam. O ovo foi observado nos estágios finais do processo de eclosão, nas primeiras horas da manhã de 12 de junho. Em 2 horas o filhote eclodiu e Iris revelou os primeiros olhares de perto de seu filhote após 38 dias no ovo. Fecha aspas. Depois veio Caçulinha. Aspas, novamente para a chamada do canal do YouTube do projeto. O segundo filhote de Iris e Finnegan nasceu durante a noite no ninho Hellgate Osprey, após 36 dias de incubação. Deu uma olhada no filhote durante sua primeira alimentação em 17 de junho. O segundo filhote chegou 5 dias depois do seu irmão mais velho, e veremos a dupla crescer junta nos próximos 2 meses, fecha aspas. Como estamos cansados de saber após essa odisseia, nem sempre é possível criar todos os filhotes até a idade adulta, e os pais privilegiam alimentar os mais velhos. Mas Finnegan fazia um trabalho excepcional, mesmo diante de algumas ondas de calor que estavam dificultando as coisas por lá. Os filhotes cresciam fortes e saudáveis, e a comunidade Hellgate Osprey Cam voltou nos primeiros nomes de filhotes para 2024. Sun-E, o filhote mais velho, e Antali, o filhote mais novo. Sun-E era o nome de uma provável mulher Salish, que são povos indígenas do noroeste do Pacífico americano e canadense, e uma pessoa extremamente importante em sua tribo. Ela serviu como parteira da tribo, bem como uma espécie de disciplinadora, e viveu até os 112 anos. Antali é um nome Salish que pode ser traduzido aproximadamente como Andrew ou Andrea. Sun-E e Antali fizeram seus primeiros voos em agosto, e Iris e Finnegan conseguiram sucesso de 100% na sua primeira temporada reprodutiva. Já estamos ansiosos e esperando a rainha voltar nos próximos dias. Guru Podcast. Galera, esse foi mais um episódio que eu confesso que eu tava super ansioso, tive muita ajuda nesse roteiro, foi derivado de muitos tweets, né, e de muita pesquisa nos fóruns que acompanhavam essas câmeras desses ninhos, desse projeto.
Então, a gente jogou esse episódio aqui pro Aves Extremas. E eu espero que a gente consiga fazer mais episódios, assim como o da Iris, assim como a gente gravou o episódio passado da Wisdom. Eu acho muito divertido fazer esse tipo de pesquisa para vocês. Até a próxima, galera, e um grande abraço.